É um prazer, mais uma vez, estar gravando a mensagem sobre família. E família é o que é de mais importante em nossas vidas. Infelizmente, as pessoas estão fazendo com que as famílias estejam num nível bem abaixo do que Deus pretende para o ser família. Por isso, nós estamos aqui ministrando esse tema da família. Estou baseando no livro que eu escrevi, como eu disse, em 2014, os principais problemas das famílias e como resolvê-los. Hoje, o segundo problema que eu quero mencionar são segredos e mistérios. Para uma pessoa casada, segredos e mistérios da vida de solteiro. Para um solteiro, um filho solteiro, segredos e mistérios da sua própria vida de solteiro enquanto filho, segredos que podem e mistérios que podem revelados, podem destruir emocionalmente, espiritualmente e até fisicamente. Dou um exemplo. Por exemplo, um pai e uma mãe que não podem ter filhos e adotam uma criança e não contam. É um segredo. Depois engravida, a mulher engravida, tem outros filhos e criam como se todos fossem filhos biológicos. Quero dizer que a adoção, que é um dos temas que eu vou abordar aqui, como os problemas, mas eu quero apenas citá-lo aqui, é uma bênção. A adoção é tão bênção que é mencionado na palavra de Deus como ato de Deus nos tornar filhos por adoção. Efésios 1:5 é o mistério de que fomos adotados pelo Senhor, predestinados para sermos adotados como filhos em Cristo Jesus. Então a adoção é uma bênção, mas imagina que aquele pai e aquela mãe não contam, e aquela criança descobre depois de 11 anos, 12 anos, na adolescência, e aquele mistério, aquele segredo não contado, causa um enorme problema. Alguns filhos vão embora de casa, alguns tomam decisões destrutivas, como drogas, se sentem como se a vida deles fosse toda baseada numa mentira, quando na verdade aqueles pais, ao adotarem, deveriam contar, deveriam ministrar a verdade. Sempre a verdade liberta e sempre a mentira, mesmo que seja tida como é para poupar a criança de um sofrimento, por exemplo, como eu citei, na verdade é uma mentira e a mentira escraviza. Então há muitas pessoas com problemas que foram vítimas de segredos e mistérios. Imagina um casal casado que escondeu coisas complicadas, por exemplo, hoje casaram e quem casa deveria ser um livro aberto, contar suas fragilidades, suas capacidades, suas vontades, suas resistências a algo. Então, as pessoas deveriam abrir o coração antes de casar, até para que aquela pessoa ela tenha o direito de dizer: eu quero casar com essa pessoa, mesmo que tenha tido esse passado. É importante que a verdade seja contada. Então, imagina aí que você tenha de casado aí segredos e mistérios da vida de solteiro. Por exemplo, você casa e não conta para sua esposa ou que você teve um filho, por exemplo. Você teve um filho de outro relacionamento. Depois de uns 20 anos de casado, a mulher descobre que o marido dela tem outro filho fora do casamento. Imagina, esse segredo pode abalar toda uma estrutura. Imagina que a pessoa vai lá e pede a moça em casamento e vai casar, mas ele teve na adolescência, e eu já tive casos assim como pastor, que ele não contou que teve uma vida homossexual, por exemplo. Mas agora ele é heterossexual, agora está na moda essas nomenclaturas. E então ele não conta para a esposa que um dia foi homossexual. Simplesmente casa e a mulher tem algumas desconfianças porque as pessoas terminam sendo marcadas por alguns trejeitos. E imagina-se, por exemplo, que a criança, quando começa a nascer os filhos, o menino começa a ter sintomas dessa questão para o homossexualismo. Isso foi por causa de um segredo não contado. Aquele rapaz, vamos supor que ele tenha sido homossexual, e ele agora não é mais, e ele se converteu ao Senhor Jesus, ele foi transformado. E eu quero dizer que nós não temos dificuldade nenhuma de dizer o que nós cremos. Qualquer pessoa, em qualquer situação, ela tem direito, ela peca, mas ela tem o direito ao perdão desde que haja arrependimento, seja qualquer que seja o pecado que ela tenha cometido. Mas é preciso abrir o coração.
Eu gosto muito de um versículo de Provérbios 28, versículo 13, que diz: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. É importante isso. É importante abrir o coração para segredos que são importantes serem confessados. Como, por exemplo, você contou, a pessoa tem direito de dizer, então eu não quero casar com você. Ela tem direito. Então é preciso conversar. Ou ela tem tão amor que ela vai dizer, não, mas eu te perdoo. E eu creio que Jesus passa por cima, o sangue dele passa por cima desse pecado, eu te perdoo e você é uma nova pessoa. Ou seja, ela não vai poder lançar em discussões futuras aquele problema passado, porque aquele problema passado literalmente passou pelo sangue de Jesus, pelo perdão, pela conversão e pela confissão. Então é importante não guardar segredos. Esse é um dos problemas de muitas famílias. Alguns casam, não conhecem nada da história familiar da pessoa com quem vai casar, não sabe nada da história da sogra, do sogro, da mãe, do pai. Então não sabe o histórico. Às vezes tem histórias escabrosas, às vezes tem histórias até de assassinatos não contados. Esse é um tipo de segredo que precisa ser contado. Como eu disse, eu estou falando para crentes, nós cremos na palavra de Deus, os crentes são cancelados neste mundo porque pregam a palavra de Deus, eu não tenho problema nenhum com isso. Jesus foi cancelado porque pregava a palavra de Deus, ele dizia, meu pai fala isso, e as pessoas mataram Jesus. Então não vou deixar de falar porque as pessoas nos cancelam. Até porque Jesus fala, se o mundo vos odeia, primeiro ele odiou a mim. Então nós vamos falar que pecado é pecado, seja um pecado de fornicação, do heterossexual ou do homossexual. O problema do pecado sexual é a imoralidade sem fim. Imagina que, infelizmente, acontece em muitos lugares no mundo, não só no Brasil, mas no mundo, um pecado que também está descrito na Bíblia chamado bestialidade, que é sexo com animais. Imagina uma pessoa viciada nesse troço aí, nesse pecado aí. E ela casa, ela nunca conta para o cônjuge, seja esposa ou marido, que era viciada nesse tipo de imoralidade sexual. Depois vão ter problemas, às vezes doenças até sexualmente transmissíveis vão surgir. Por quê? Porque a pessoa não contou, tem medo, não confia. E isso tudo são problemas que a pessoa leva, bagagens que a pessoa leva para um casamento, consequentemente para os filhos. E o resultado são o ser volúvel, pessoas volúveis, pessoas sem aquela firmeza, aquele amor firme que a pessoa tem que ter para um casamento, uma confiança mútua. Porque se não há firmeza, se a pessoa está firme, como alguém me disse, um prego na areia, se ela está firme como prego na areia, esse casamento não dura muito. Imagine que uma pessoa casa e não contou segredos financeiros, que ela está atolada em dívidas. Vamos supor que a pessoa não conte que ela é viciada em bingos, em jogos, em áreas que destroem as finanças. Ela não conta, simplesmente a pessoa casa porque achou a pessoa bonitinha. Esse é o segundo problema que eu abordo aqui, segredos e mistérios da vida dos solteiros e dos casados. Aconteceram coisas no próprio casamento que a pessoa não conta. Não conta que, por exemplo, praticou um aborto. Esse também é um dos assuntos que nós vamos abordar aqui. Um dos problemas é aborto. Aborto é assassinato, mais uma vez. A gente pode ser a tentativa de cancelamento, porém, fazer cessar uma vida é matar. E matar é pecado. O assassinar, não assassinareis. Então, isso é importante. Nós estamos pregando a palavra e sem medo. E se você tiver a chance, a oportunidade de ouvir essa mensagem, se você abrir o seu coração, você pode nesse momento, eu estou terminando essa mensagem, é breve, eu estou citando os problemas, eu não quero alongar muito, até porque não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas pela profundidade no falar. E eu termino antes de orar por você com um versículo da Bíblia que eu coloquei aqui nesse capítulo. Salmo 19, versículo 12. Salmo 19, 12 diz assim: quem pode entender os seus próprios erros? Expurga-me dos que me são ocultos. Ou liberta-me dos que são ocultos, dos que são mistérios, dos que estão escondidos. Pai, me liberta disso. Quem pode entender os próprios erros? Mesmo aqueles revelados, abertos, você sabe, ó, teu marido está contando tudo, tua esposa está contando tudo,
Imagina que você teve uma paixão recolhida, como chama ali, uma paixão recolhida na época de solteiro e casou com outra pessoa que não foi aquela sua paixão. E você casa, está lá casada com o seu marido pensando naquele rapaz da sua adolescência. Isso chama-se paixão recolhida. Esse casamento não vai muito para frente, até que seja revelado, contado, tratado. Expurga-me dos que me são ocultos. Esse é um dos problemas. Se você foi tocado por esse tipo de problema, se você vive com ele, como eu disse, o nome do livro é Os Principais Problemas das Famílias e Como Resolvê-los. Como é que resolve? Salmo 19:12 já dá uma dica, pedido de perdão. Provérbios 28:13 dá uma dica, confissão de pecados. Ah, mas se eu confessar, a pessoa não vai me perdoar nunca, vou destruir o casamento. Não, seu casamento já está sendo destruído pela mentira. A verdade não destrói, a verdade expõe, a verdade abre uma ferida. Mas se você abre uma ferida com a intenção de curá-la, vale a pena abrir a ferida. E aí vocês, olha, querido, no passado eu pratiquei um aborto, eu tive um namorado e tal. Você não sabia, eu não contei por medo, porque eu não entendia. Mas eu ouvi uma mensagem de um pregador lá, o pastor Morivan, e eu tenho que falar com você. Eu corro o risco de você agora, depois de tanto tempo de casado, você não querer mais. Mas eu preciso falar a verdade, eu preciso do seu... Eu precisei do perdão de Deus, já pedi perdão, o Senhor Deus me perdoou. Eu quero pedir também o seu perdão pela mentira, pelo aborto, por tudo isso, por sujar o meu útero com esse pecado. Eu quero pedir perdão, quero que você me libere, me perdoe. Se você não ficar comigo, é uma questão sua, mas eu quero dizer que se seu marido for um homem de Deus, ele vai, além de perdoar, ele pode sofrer, ficar um pouco triste pelos anos de mentira, mas depois o Espírito Santo, se ele for crente, vai falar com ele e ele vai te perdoar. Eu só estou citando um exemplo. Quero orar por você, quero abençoar tua vida e quero pedir que a verdade te liberte. Coloque a mão no seu coração. Quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu coloco diante de Ti, Senhor, a vida dessas pessoas que serão alcançadas pela mensagem. Eu peço que Tu abras a porta da palavra. Eu sei que eu citei palavras aqui que as pessoas aí das plataformas cancelam os vídeos com as palavras que eu citei aqui. Mas eu quero, Senhor, que o Senhor esteja acima daqueles que estão ali, os computadores, os robôs, sei lá, as pessoas que estão examinando palavras-chave para derrubarem os vídeos. Eu quero colocar esse vídeo também diante do Senhor para que ele não seja derrubado e ele alcance pessoas sejam transformadas, porque, Senhor, mais do que o mundo, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. E há muitas famílias que vão ser transformadas pela revelação da verdade. Eu profetizo nessas famílias que conhecerão a verdade e a verdade os libertará, incluindo a verdade dos pecados que estavam escondidos, não confessados e aprisionando, seja o marido, a mulher, filhos. Senhor, eu profetizo a libertação dessas famílias em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.